Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Portal de Bits, o podcast da professora e do professor antenados em tecnologia. Meu nome é Michele Moraes e aqui o futuro sussurra aos ouvidos dos ousados, revelando segredos àqueles que têm a coragem de pegar a chave e entrar no portal do conhecimento. Então, gire a sua chave e vamos abrir o Portal de Bits. Chaves na mão, é hora de entrar no Portal de Bits. Eu estou hoje com os meus halteres porque eu vou receber um profissional da educação física, Bruno Fernando Amorim. Vou pegar minha colinha para ler aqui a formação do nosso convidado de hoje. Bruno Fernando é profissional de educação física, formado pela Univag aqui em Mato Grosso. É treinador físico particular, em grupo e também para o TAF da polícia, para bombeiro e forças armadas. Possui cursos na área de treinamento resistido. Ele é um legendário 61.274 mundial e também é o segundo tenente R2 do Exército Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno! Muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. Agradecer por você ter aceito esse convite. Olá, Michele, tudo bom? É um prazer e um privilégio para mim estar aqui, poder contribuir um pouco do conhecimento, um pouco sobre a saúde e o treinamento relacionado com a tecnologia. Bom dia, Delvan! Nosso diretor de tecnologia está aqui hoje nos bastidores, dando todo o suporte tecnológico pra gente. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro, né? Nosso terceiro episódio. Muito bem-vindo, pessoal. Professor Bruno, a gente sempre começa aqui o quadro, né, com a entrega da chave. A gente tem uma logomarca, a nossa logomarca, a gente pode ver aqui no telão e nas nossas redes sociais, a gente utiliza a chave. A chave que abre o portal para o conhecimento, né? A chave, ela desbloqueia tudo, as portas se abrem e a pessoa se eleva, se desenvolve. E aí a gente sempre pede a chave para o convidado. E eu fico muito ansiosa, assim, será que o convidado trouxe a chave? Você trouxe a chave, Bruno? Sério? Que beleza! Bruno, qual a história dessa chave? Bom, essa chave, para quem não consegue identificar, ela é de cadeado de bicicleta, daquelas correntes que tranca a bicicleta. E desde a infância eu sempre fui bem ativo, gostava de brincar, andar de bicicleta. E aí na adolescência eu andava e quando eu fui para a faculdade eu continuei andando, só que aí como meio de locomoção. Então eu usava para ir para a faculdade, trancava. E aí quando eu fui pro exército também, eu ia às vezes de bicicleta, trancava. Então, desde cedo, desde sempre, eu usava como meio e também como forma de me exercitar. Então, eu fazia duas coisas ao mesmo tempo. E essa chave representa um pouco de mim, da minha história, sobre atividade física, sobre os cuidados, né, com a saúde, que é o que eu vim trazer hoje também aqui. Bruno, você sabe que a chave vai ficar aqui no podcast, não sabe? Sei. E nós vamos abrir o compartimento para que você possa colocar a sua chave, que abriu portas também para a aventura, para você ir para o exército, adquirir mais conhecimento na sua faculdade. Então, a chave, ela abre, né, todas as portas. Eu vou pedir que você coloque aqui, registrando assim a sua participação no podcast Portal de Bits. Obrigado. Ai, que momento lindo, amei. Esse compartimento vai ficar cheio, né, de acordo com a chegada de cada convidado. E agradecer demais por você também ter deixado um pouco da sua história aqui com a gente. E você hoje ainda anda de bicicleta, Bruno? Ando, mas esporadicamente, assim. Eu tive que vender a minha, mas às vezes eu pego uma pra dar uma volta. Para dar uma volta. E de toda a atividade física, o que é que você gosta mais? Eu vi que você tem cursos em treinamento resistido, né? Sim. Como que é isso, esse treinamento? É de resistência, é isso? Resistido, ele é mais voltado para a parte de força e resistência física. É diferente de voltado algo para o esporte específico, como basquete, lutas. Entendi. É mais voltado para força. Então, academia, crossfit também entra, calistenia, que é treino com peso corporal. Então, eu tenho vários treinamentos
Com o próprio cursos. peso da pessoa que tem o treinamento, é isso? Tem também. Que interessante. E o Legendários tem teste de resistência? É um teste, é uma competição? Como é que é o O Legendários? Legendários, ele é um movimento mundial que ele é para o homem, apenas voltado para o homem, se encontrar com o seu verdadeiro significado como Então tem um homem, como trabalho pessoa. mental, tipo, e espiritual Tem também, um né? trabalho mental, espiritual e físico. Interessante. Ele é geralmente na montanha. Inclusive tem alguns vídeos, alguns takes que demonstram, né? Não é muito aberto porque a pessoa vai descobrir quando participar. É até É bem- bom não ter tanto spoiler, né? Para que a Sim. pessoa sinta a surpresa É. do momento. Parece ser uma coisa emocionante, né? Porque é na montanha. É emocionante porque a gente se conecta com a natureza, né? E também com Deus, mesmo não tendo religião. Inclusive, não é nenhuma igreja específica fazendo, são homens que creem em Deus e Que tem uma fé, que né? têm uma fé, exatamente, e lá se encontram, se reconciliam consigo mesmo, com a sua Dorme lá, família. Bruno? É só um dia? Tem que dormir? Dorme lá. Dorme lá. Geralmente são 3 dias, 72 horas. Entendi. E me diga uma coisa, eu não quero esquecer de usar os meus halteres, que eu vou sair daqui muito malhada. E a gente começando a falar agora sobre tecnologias para educação física. Você tem, por exemplo, um aluno que quer se aperfeiçoar, ter mais saúde, qualidade de vida. Existe algum aplicativo que você pode monitorar o desenvolvimento dele desde o início e acompanhando para ver o progresso da saúde dele? Tem algum aplicativo? Existe. Inclusive, eu uso nos meus alunos. Tem vários, né? A gente paga uma assinatura para ter o acesso. Aí cadastra o aluno. Lá a gente coloca o treino, metodologia aplicada, a progressão, as avaliações. E a foto do antes e do depois ou não? A foto também, mas aí fica a critério do aluno, né? Se ele quer se Exibir sua imagem. né? se ele quer se expor ou se ele prefere algo íntimo, que é o que eu prezo pela intimidade do aluno. Então eu não fico postando muito antes e depois. A gente avalia mais com as avaliações de perca de peso, de roupa, de ganho de força. Eu já vou pedir aqui várias consultorias, viu, Delvan? Pode Você contar. também, Delvan. A gente já pode pedir aqui o treino para ele aproveitar. Porque, Bruno, o podcast é uma desculpa para a gente aprender mais, entendeu? Sim. A gente usa essa desculpa para alcançar mais informação dos nossos convidados. E qual aplicativo você poderia indicar, assim, para se a pessoa quiser seguir, instalar e acompanhar seu próprio progresso? Tem algum aplicativo assim? Tem. Eles todos são pagos? Não, a maioria não. Depende Certo. do que você vai usar. Por exemplo, para nós profissionais, é interessante o pago para ter acesso a todo o conteúdo. Mas para a pessoa, você aí que quer se acompanhar, ver o seu progresso, tem vários aplicativos de treino. Por exemplo, de corrida tem o da Nike, Strava. De treino tem alguns de academias que são gratuitos, alguns da internet. Tem também a forma de você fazer anotações também no seu celular. Que É legal. uma forma de você, as fotos, os vídeos, anotar as cargas. E tem métrica, assim, em forma de gráfico, para ver a perda de peso ou então o ganho de massa magra? Não sei, é tipo, parece que tem uma balança, né? Uhum. Que calcula o corpo todo, não sei, a água do corpo, a idade Sim. metabólica. Aí entra a avaliação de bioimpedância, que é essa balança. Tem vários tipos de balança, né? Que você consegue ver a composição corporal de massa magra, massa gorda, água, peso ósseo, idade metabólica, que é a idade que seu corpo aparenta ter e não sua idade natural. E aí você pode fazer sozinho. Tem algumas instruções, ou geralmente que é o profissional que faz nutrição ou o educador físico.
Que interessante essa tecnologia de bioimpedância. Eu não sabia, Delvan, que tinha tantas tecnologias para educação física. Então, até isso me ensejou uma pergunta, cara, porque hoje em dia a gente fala que a tecnologia deixou as pessoas mais sedentárias, mais distantes, cada um na sua casa, Boa etc. pergunta, olha que Em incrível. contraponto, você está dizendo que tem uns aplicativos que incentivam a malhar, aplicativos que ajudam nessa rotina de manter a disciplina, tá, de certa forma. Então, como que você vê isso? Essa questão das tecnologias deixando as pessoas mais sedentárias, sim ou não? Como que isso afetou o seu trabalho? Como que isso afeta o seu trabalho? E como que a tecnologia também te ajuda a buscar essas pessoas que estão, né, na posição sedentária? Então, são vários pontos, né? Tecnologia, como um todo, ela tem duas portas, né? Ou para te prejudicar ou para te favorecer. Cabe você a fazer o bom uso. Então, sim, da melhor forma possível, veio para agregar a nossa profissão, inclusive atingindo mais pessoas do que presencialmente. Então, por exemplo, eu posso treinar vocês dois aqui e posso treinar pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Então, esses aplicativos vieram para facilitar o acesso, ser acessível, geralmente a um custo baixo. A praticidade você pode fazer em casa, no parque, com um amigo, ou na academia também. Então, tudo isso veio para agregar valor. As pessoas que não usam da melhor forma, geralmente é aquelas que usam como desculpa. Ah, eu não gosto do online. E não vai no presencial. Então, Incrível, Bruno. Nossa. Por isso a gente também, às vezes, quando entra na academia, tem o nome, né? Sem desculpas, né? exatamente. Porque isso é um referencial mesmo. A desculpa vai atrapalhar o treino. Sim. E quando você fala que pode treinar eu e de Delvan juntos e outros, seria em uma plataforma? É tipo uma aula online que vai pegar todos? É tipo isso? Ou um Isso. aplicativo que cada um baixaria? Tem das duas formas. E você daria o treino pra gente, tipo isso? Isso. Montaria nosso treino. Exatamente. O treino, ele pode ser individual ou em grupo. Individual, você vai fazer do seu jeito, no seu horário, onde você quiser. Em grupo, você se reúne com seus amigos, com pessoas com o mesmo objetivo, do condomínio, por exemplo. E aí, o treino pode ser ou gravado todo, como um formato de live, ou pode ser com vídeos demonstrativos. Então, por exemplo, você vai começar com uma sequência, cada exercício tem um vídeo demonstrando, por exemplo, agachamento, uma flexão, igual você está fazendo, bíceps com halteres. E aí o grupo, cada um vai pegar o seu peso, o professor geralmente vai conhecer, identificar o perfil de cada um, para não passar genericamente, que é o que tem na internet. Interessante. Esse é o nosso Você vai fazer diferencial. personalizado Isso. para o corpo e o objetivo também objetivo da também. pessoa. Incrível. Com o uso da tecnologia também. E aí eu vi sobre a sua preparação para o TAF da polícia. O que é TAF? TAF, ele é o teste de aptidão física. E aí ele é exigido em todos os concursos da área policial, de bombeiro e forças armadas, que é Exército, Marinha e Aeronáutica. E aí, sem esse teste, você não ingressa. E esse teste nada mais é do que os testes físicos, né? Como barra, flexão, natação, para identificar se o candidato tem condições de entrar na Forças Armadas, na polícia, e condições de continuar no curso, porque o curso de preparação deles é bem rígido, é bastante exigido físico. Então, se você não passa no teste, você não está apto a continuar. A continuar. Então, a pessoa tem que se esforçar bastante, né, para seguir. Existe um programa que tem que seguir, tipo assim, tem que nadar, tem que fazer não sei quantas flexões, X barras. Tem já no edital o que precisa você treinar? Isso, cada edital tem a sua exigência, né? Por exemplo, da PM aqui do Mato Grosso. São 3 barras, vou falar alguns índices, porque são vários, mas como exemplo, 3 barras, tem que nadar 50 metros, correr 2.400, isso para homem, mulher
é um pouco menos. Fazer abdominal 50, meio sugado, que é tipo um burpee, fazer 13. Então, são 5 testes e cada um tem a sua pontuação e o seu objetivo. Muito bom. Daí eu percebi que no seu Instagram, durante a pandemia, você usava das tecnologias para continuar treinando eles. Então eu vi que tinha algumas lives e também ficou gravado que você fazia. É barra aquele que Isso. sobe assim? É, Você fazia algumas barras guiando o seu aluno para que ele não perdesse as aulas, já que durante a pandemia não poderia ter tanto contato presencial e físico. Então, esse distanciamento, você acabou se valendo das tecnologias. Como é que você vê isso de Instagram, de Facebook, né? Alcança muita gente. alcança. Inclusive, pós-pandemia, cresceu bastante, né? Porque as pessoas aderiram, nós profissionais também estamos mais adeptos. E isso é a forma de atingir mais pessoas, como eu falei. Por exemplo, tem um vídeo meu que alcançou 11 mil pessoas. E aqui Muito presencialmente, o meu grupo é de 10 pessoas. Porque a atenção que eu tenho que dar para cada um é diferente do que eu dar para todos ao mesmo tempo. Porque 11 mil é mais do que determinados bairros de Sim. Cuiabá, por exemplo. É muita gente que você tem um alcance. Não é, Delvan? É muito legal essa explanação que ele fez. Eu queria fazer uma pergunta. A gente, né, antes da pandemia, a gente tinha um costume, né, as coisas estavam bem alinhadas, enfim. A dinâmica, né, de aulas eram diferentes e etc. E com a pandemia surgiu uma necessidade exponencial e muito abrupta de aulas, enfim, toda essa gama de eventos de irem para a web, né, o online, para o ao vivo, né, para as lives. Como que foi isso para você? Você já tinha costume de mexer com plataformas digitais? Você sentiu alguma resistência? Seus alunos, a princípio, fugiram, depois voltaram? Como que foi isso para você, essa transição? Foi uma experiência um pouco diferente, porque não foi tão natural. Nós tivemos que se adaptar literalmente. Algumas pessoas, bem pouco mesmo, profissionais, já vinham fazendo, mas nessa época praticamente todos tinham que fazer. Então eu comecei a dar aula por live, inclusive eu trabalhei numa empresa que eu fazia aula de bike online, então eu ficava pedalando 40 minutos ali olhando para uma tela. Foi bem diferente do que uma sala cheia. Tive que gravar treino online e gravar também sem ser online, né? E aí a adaptação dos alunos também foi da mesma forma. Foi um pouco com dificuldade, mas era o único jeito. Então acabou que todo mundo foi aprendendo com o tempo, foi aderindo, e hoje já se tornou algo natural. Então, por isso que cresceu bastante ainda essa forma de treinar, de passar treino, de buscar outras opções, alternativas, através do online. E, Bruno, não sei se pronuncia, wearables, que são relógios que faz monitoramento cardíaco, do sono, que é mais uma tecnologia que pode ser acoplada ao corpo. Você acha que isso pode facilitar no monitoramento dos seus estudantes? Sim, bastante. Inclusive, eu tô usando um aqui, que ele monitora o sono. Mostra pra gente um pouquinho. Que legal. Ele não é um dos melhores, mas ele tem bastante funções. Ele marca quantos passos eu dou no dia. Ele marca o sono, marca o treinamento de academia, bike. Essa marcação entra frequência cardíaca, que é o batimento cardíaco do momento. Então eu consigo acompanhar o aluno dessa forma, ver se ele está um pouco acima do que precisa ou até abaixo. E aí com o exercício a gente consegue nivelar uma média de batimento com o objetivo dele, se é emagrecimento, se é resistência. E também a caloria, quantas calorias você consumiu no treino, coloca uma meta diária. A distância, por exemplo, de corrida. O GPS aqui ele marca quantos eu estou correndo por hora, qual a distância,
Enfim, tem muitas utilidades. E eu acho isso interessante, porque você tem um norte, né? Você não fica ali sem saber como você está, qual foi seu desempenho, qual sua meta, como que você vai ter uma meta se você não sabe como está. Então eu uso isso também como forma de avaliar o aluno. Eu tenho visto também que existe um anel que se chama Ultra Human Ring Gear. E ele tem as mesmas funções, e ele tem várias cores, dourado, prata, preto. Então tem anel, tem relógio, só não pode ter tornozeleira, porque aí vai confundir, né? Mas muito legal essa tecnologia, né? E você pode ver o resultado do relógio deles, você pode ter Sim. acesso ao, vamos dizer, as métricas dele. Sim, ou ele me manda, né? Sim. Ou tem alguns relógios que ele sincroniza com outros aparelhos. Entendi. Então, nesse caso, eu conseguiria ver o seu desempenho no meu celular, sem precisar mandar. Entendi. Aí depende do relógio. Então, quando eu comer uma torta de chocolate, você vai descobrir, porque meu batimento cardíaco vai ficar mais alegre, né? Mais feliz, e você vai descobrir que eu comi a torta. Pode ser também. Olha, Delvan tá rindo aqui. Delvan, conta o que é que você tá pensando pra gente, que a gente quer saber. Não, eu achei muito legal, eu sou da área de tecnologia, né? Eu acho muito legal esses relógios, mas me lembrou uma história muito engraçada do perigo disso também, né? Para os homens, né? Eu já tô entendendo. A mulher também, é verdade. A mulher descobriu que o cara tava traindo ela por causa de um relógio desse aí. O batimento cardíaco dele. Ela tava monitorando o batimento cardíaco dele, como ele disse que estava dormindo de madrugada, aí o batimento dele acelerou demais. Ou ele estava tendo um infarto, ou ele estava fazendo outras coisas. Olha né? só, o relógio ele serve como detetive. Já tem mais uma função. Sim. E, professor, eu queria saber um pouco sobre essas plataformas online. Você acredita que um dia pode substituir o professor? Porque, por exemplo, tem uma plataforma aí famosa chamada Queima Diária. E lá a pessoa pode escolher dança, balé, pilates, zumba e também o funcional e treinos específicos. Por exemplo, para fechar diástase. Então tem um específico que eu esqueci se o nome é Vacuum. Vacuum, que ela envolve também respiração com abdominal ao mesmo tempo. LPF. Então, assim, você acha que essas plataformas podem um dia substituir o professor? Então, substituir totalmente não. Porém, vai substituir alguns professores. Por exemplo, na academia mesmo, tem 2 professores para atender 50 pessoas. Porque a academia oferece aplicativo que já tem os vídeos. Então, quem já está mais habituado não precisa recorrer ao professor, recorre ao aplicativo. Porém, por outro lado, quem que faz os vídeos? Entendi. Quem que o controla professor, é verdade. os aplicativos? É o professor. Então, o que nós temos que fazer é nos adaptar e usar ao nosso favor. Por exemplo, eu tenho os alunos online também, que são de outros estados ou não conseguem se encontrar presencialmente, e eu passo os treinos com os vídeos, alguns meus vídeos e alguns da plataforma, que ensinam o treino. Então, ele substitui tipo 1%, para não falar que nada, né? Mas totalmente jamais, porque tem que ter alguém para controlar, para Exatamente. colocar conteúdo, para monitorar os alunos. Então, Para corrigir, né? Até pra quando corrigir. ele faz um movimento errado. exatamente. O aplicativo não corrige, né? Ele não fala com você, ele Exatamente. só demonstra. Então, temos aí a certeza que o professor não será substituído. O professor jamais Isso aí. será substituído. E então, professor, tem alguma métrica que você considera assim mais importante? É o IMC? Eu nunca sei, assim. Ou é um conjunto de coisas? É um conjunto de coisas. Inclusive o IMC hoje, ele está um pouco defasado. Por quê? Ele é o índice de massa corporal. Ele é utilizado mais para pessoas que estão começando ou são sedentárias. Que ele pega a relação de altura e peso e dá uma média. Aí vai mostrar se você está acima do peso, se está normal ou abaixo do peso. Porém, se for uma pessoa treinada há muito tempo e tiver bastante massa magra,
o IMC não vai saber se é massa magra ou gordura. Então ele vai achar que a pessoa está acima do peso e vai falar que ela está obesa. Então depende muito da pessoa. Já as outras métricas são um conjunto que entra a bioimpedância, que a gente comentou, a avaliação de resistência, que tem o teste de Cooper na esteira, para ver o condicionamento da pessoa, teste de força, tem da barra de supino, por exemplo, agachamento, tem a percepção de esforço do aluno. Então, sempre converso com meus alunos, tá bom o peso? Tá forçando? Dá para colocar mais? Então, tudo isso é a forma de avaliar. E aí a gente vai colocando esses dados no celular ou em algum aplicativo específico para poder ver a progressão do aluno, para ele evoluindo cada vez mais. Interessante. A tecnologia realmente dando o apoio mesmo para o seu gerenciamento. Sim. Para com aquele aluno. E, por exemplo, um profissional que está começando agora, ele acabou de sair da graduação, qual é a dica que você dá assim, em relação à tecnologia? Ele tem que se apropriar das tecnologias para melhor gerenciar? Com certeza, porque sem a tecnologia você não consegue fazer o que eu falei, que é montar um treino, você não consegue gerenciar a progressão do aluno, não consegue passar um treino online e geralmente não precisa ser online de outro lugar, pode ser o aluno presencial, se ele for viajar. Como que ele vai treinar? Só na cabeça? Então você passa uma consultoria para ele, formas de você alcançar mais pessoas. Então, a melhor forma é online. Muito legal. E eu estava pensando aqui sobre o metaverso e essas tecnologias emergentes. Por exemplo, esses óculos de realidade virtual ou realidade aumentada. Já existe algum tipo de treino que eu possa estar, tipo, eu e você, porém, nós estamos distantes e através desse óculos parecer que você está comigo? Será que existe esse avanço na educação física? É uma realidade nova para nossa área. Sim. Mas com certeza será um ponto a crescer agora, porque você consegue interagir com a pessoa parecendo que está do seu lado, literalmente. E eu já vi que tem pessoas que ficaram tontos, ou seja, estão não para educação física, que eu não sei se tem, mas assim para jogar, porque ele dá uma percepção diferente da realidade, sabe? Sim. Às vezes, não sei se Delvão já viu, Delvão, uns vídeos que a pessoa coloca o óculos e desce numa montanha-russa e a pessoa não está na montanha-russa. Ela cai, né? E grita e até cai, né? Como que isso muda mesmo a percepção da realidade? Essa realidade aumentada, principalmente com o uso daqueles óculos 3D, né, que te dá um poder de imersão bem maior, você tem uma experiência sensorial nítida real, né? Então, nesse caso, nesse exemplo aí da montanha-russa, a tua experiência sensorial do ponto de vista da visão e da audição é como se você estivesse lá. Então, por isso que o seu cérebro se confunde, se confunde não, ele é meio que enganado de certa forma, né? E você tem a sensação de que você está caindo, que você está passando por aquela experiência mesmo, né? Aliado também, eu acho que até comentei com você a questão do som 3D. Quem tiver a oportunidade em casa, pesquisa som, gravações em 3D. Eu não conhecia o som 3D, Bruno, nunca ouvi falar. E Delvão me falando ontem, incrível. Você usa um fone de ouvido, você tem e fecha os olhos, né, porque você não vai estar com o óculos para uma experiência de imersão melhor, mas do ponto de vista da audição, você vai estar passando por aquela experiência também. O exemplo que eu vi foi um corte de cabelo. Você tem a sensação de que você está com o cabelo sendo cortado, com os barulhos e tudo mais, com o tipo de gravação. Então, né, a experiência sensorial é como se você estivesse passando por aquilo mesmo, né? É natural passar algum desconforto, tontura, etc. E, professor, se você fosse escolher, é melhor dar aula no presencial ou online? Qual é a sua percepção? A minha percepção hoje é do online. Quando eu comecei, era tudo novo, né? Então, o presencial era a única forma, assim, de começar. Porque não tem como você ir para online sem ter um conhecimento, uma autoridade.
Então, depois que você tem uma experiência, começa a aprender mais as tecnologias, a gente começa a gostar mais. Eu, particularmente, pretendo um tempo só trabalhar com online. Para ter Legal. tempo com meu filho, com a minha esposa, tempo de lazer. Então, é uma das formas de você ter mais liberdade também. É isso que eu falo muito sobre a inteligência artificial, que eu estou pesquisando agora, para que a gente possa se valer dela para também ter mais tempo para a gente. Ou seja, ela vai otimizar nosso serviço Sim. e a gente ter mais tempo para a gente, né? É isso que a gente espera. E eu queria saber o seguinte, existe, assim, algum tênis que eu coloque, alguma coisa assim, devia existir, né? E que me estimule mais a... Mas a Certo. tecnologia que tem hoje, inclusive de roupa, são materiais mais confortáveis, que não fica o suor, ele expele mais. O tênis mais leve, mais E macio. que dá impulso, né? Que Tem dá uns tênis impulso. que dão mais impulso, assim, e faz com que a pessoa Sim. se estimule a não ter tanto peso ao andar, ao correr, ao caminhar. Inclusive tá em alta agora o tênis de placa. Placa de carbono, placa de fibra, de vidro. Que é usado bastante por esses maratonistas. Que ele, como ele não dobra muito, ele dá um impulso maior para frente. Então aí, nesse ponto, ele te estimula a correr mais. A diminuir seu tempo, a diminuir o impacto. É bem interessante. Que legal. E você falou do seu filho, da sua esposa. Eu vi, né? Eu estava pesquisando, vi o Delvan pesquisando sobre a história do nosso convidado. Ele malha com o filho dele. Quantos anos tem seu filho? Tem 1 ano e 5 meses. E ele fica nas costas e o professor faz apoio, flexão, e o filho nas costas. Ele ama. Ele acha assim que está uma montanha-russa, um brinquedinho, ele dá risada. Você acha importante isso, agregar os filhos no treino? Porque muitas pessoas têm a desculpa de que precisa cuidar do filho, precisa, né, estar do lado. Realmente precisa, mas tem treinos específicos para que a gente possa fazer com as crianças e que seja algo divertido para essa criança? Tem sim. Inclusive tem uma academia, não é no Brasil, que ela é só para mães com filhos. Que legal. Desde bebê até adolescente. Então, já não dá para usar como desculpa mais. A gente tem que usar o que temos a nosso alcance, né? Com os cuidados para não se machucar, mas usar de uma forma lúdica com a criança, que ela vai se divertir e você vai estar se cuidando. Olha Então, que eu com legal. meu filho, eu carrego ele aqui, faço agachamento, faço flexão, caminho com ele. E aí, se for uma criança maior que já vai entender, dá um pezinho leve de plástico, alguma coisa assim, para ela também se sentir importante, sentir que tá fazendo parte daquilo com você. Então, dá pra gente conciliar os dois. Muito bom. E a gente está chegando ao final. Vamos aqui abrir o microfone para que o nosso convidado possa falar um pouco sobre o trabalho dele, deixar a informação que ele quiser, todos os seus treinos, onde pode te encontrar. Primeiramente, quero agradecer a Michele aqui, a doutora Michele, pelo convite de participar aqui. Ao Dovan também, pela parceria, assistência. E falar para você que está nos ouvindo, nos assistindo, a dar mais importância à sua saúde. E não apenas à estética, mas a saúde como um todo, para você dormir melhor, ter mais disposição, trabalhar bem, ter uma mente bem, que é o corpo são, a mente sã. É uma frase bem antiga. E se você deseja ter um auxílio de uma orientação, uma consultoria ou presencial, pode me buscar. O meu Instagram é Bruno F. Amorim. E se você pretende fazer algum concurso da área militar, policial, bombeiro, pode me encontrar no Mundo TAF, que eu falo tudo sobre TAF lá para você ter a sua aprovação. E você tem lá depoimentos que eu percebi de pessoas que alcançaram a aprovação, né? Sim. Então, isso é uma validação, é uma autoridade e por isso que você está aqui
porque você é uma referência para a educação física e hoje a gente conheceu que ele é um professor altamente tecnológico, né, Delvan? Delvan, quer deixar umas palavrinhas? Rapaz, depois de ter ouvido essa aula aqui, assistido aqui de camarote, eu acho que eu vou criar vergonha na cara. Sabe? Que bom, ganhei mais um. Isso é... Obrigada, gente. A gente fica por aqui e até o nosso próximo episódio. Obrigado.